E aí, nono ano, tudo bem, gente? Voltamos para nossa física, tá? E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso módulo 15, também finalizando ele hoje, tá? Trabalhando com a nossa associação de resistores. Na aula passada nós trabalhamos a associação em série, quando você tem resistores na mesma linha, tá? Ou melhor, quando você tem os resistores no mesmo circuito, na mesma fiação, tá bom? No mesmo ponto em que essa corrente passa, nós temos dois ou mais resistores. Eles são colocados em série. Nesse caso aqui, a nossa continuação, nós vamos trabalhar com resistores em paralelo. Resistores em paralelo, esses resistores, eles estão em linhas diferentes, tá, do circuito. Então, eles são atravessados por correntes diferentes, correntes distintas. Professor, eles podem passar por correntes iguais, podem passar por eles? Podem, tá? Só que essa corrente que passa por eles, ela já sofre uma divisão. Ela não é a nossa corrente total. Por quê, professor? Porque quando você coloca os resistores em paralelo, ele faz uma divisão da sua corrente, da corrente elétrica do circuito. Ou melhor, cada resistor aqui, ele tem a sua corrente elétrica. Lembre-se que uma resistência elétrica, ela é inversamente proporcional à sua corrente. Quanto maior a resistência, menor a sua corrente. Quanto menor a resistência, maior vai ser a corrente elétrica que passa por aquele resistor, tá? Bom, para uma compreensão melhor sobre resistores em paralelo, professor, o que determina uma resistência em paralelo? O que vai determinar essa resistência é como essa corrente vai passar por esses dois resistores, tá bom? Essa resistência aqui, o que vai acontecer? A corrente elétrica, ela vai sair do ponto A, né? Ela vai sair aqui do potencial positivo, ela vai sair aqui, a princípio, do nosso ponto A, que eu chamo de corrente total, tá bom? Essa corrente sai do ponto A, ela percorre o circuito. Você pode observar que ela passa, quando ela chega aqui, olha, isso aqui nós chamamos de nó. O que é um nó? É onde a corrente ela se quebra, para que ela possa, né, sustentar tanto o resistor de baixo quanto de cima, que no caso é o R2 e o R1. Então, nesse caso aqui, a corrente total vai se dividir. Essa corrente aqui ela vai se dividir em duas correntes, que é a corrente 2, que passa pelo resistor 2, e a corrente 1. Essa corrente 1, lógico, ela vai fazer a volta aqui, ó, e vai passar pelo resistor 1, tá bom? Essas duas correntes, quando passa por esses dois resistores, lógico, ela vai sustentar esses dois resistores. Então, essa corrente 1, quando ela passa pelo resistor, a tendência dela é se encontrar novamente com a corrente 2, tá? Nesse outro ponto oposto. Então, essas duas correntes vão se encontrar e vão novamente gerar a nossa corrente total, tá bom? Ou melhor, dando início a um novo ciclo. A corrente total ela vem, quando ela chega aqui nesse ponto, tá? Ela se quebra, e aqui também continua sendo nosso ponto A, tá bom? Aqui eu vou chamar de ponto B. Aqui é onde a corrente ela vai se dividir. Ela se divide, sustentando o resistor 2 e o resistor 1. Na hora que ela sustenta, elas se encontram aqui no ponto B, elas fazem novamente uma junção, gerando a nossa corrente total, tá? Então, nesse desenho aqui, para você entender melhor, a nossa corrente total, ela é, na verdade, a somatória da corrente 1 com a corrente 2, tá bom? Então, nesse caso aqui da nossa figura, a somatória das duas correntes gera a nossa corrente total, que é a corrente que passa pelo sistema. Bom, esse sistema aqui ele é sustentado por uma tensão elétrica, nós chamamos de potencial ou DDP, ou diferença de potencial elétrico. Se você utilizar essa equação, tá? Que é a fórmula do Uri, que é a equação da DDP, você pode observar que a DDP total é a resistência total multiplicado pela corrente total, que é a corrente gerada pelo sistema, tá bom? Então você pode observar que aqui nós temos três elementos.
corrente DDP e resistência, tá? Então, esse circuito aqui, ele vai precisar ser unificado, ou melhor, eu vou precisar gerar uma única corrente, uma única tensão e uma única resistência, tá? Bom, professor, como é que você vai fazer isso? Eu já sei que as correntes, elas se quebram. A corrente total, ela se quebra em várias correntes menores. Então, se você somar as correntes menores, você gera a corrente total, tá? Que é a corrente do sistema. A DDP, ela é uma só. Então, cada resistorzinho aqui, olha, eles usam a mesma DDP. Por exemplo, se essa DDP aqui, ela libera 100 volts, então, aqui no R2 vai passar 100 volts, e aqui no R1 também vai passar 100 volts. Ou melhor, os dois resistores, eles não dividem a tensão elétrica. Os dois recebem a mesma tensão, tá bom? É por isso que na nossa casa, o eletricista, ele coloca alguns elementos, a maioria deles em paralelo. Por quê? Porque a maioria dos elementos do circuito, eles vão funcionar com 220 volts. Então, quando você coloca as tomadas da sua casa, o eletricista precisa colocar essas tomadas em paralelo. Por quê? Porque os aparelhos vão ser ligados nessas tomadas e cada um desses aparelhos precisa utilizar a mesma DDP, a mesma voltagem, que no caso é 220, tá bom? É o que acontece aqui. Quando você coloca os resistores em paralelo, a tensão é a mesma para todos eles. Como assim, professor? A tensão do circuito é a mesma para os resistores, tá bom? Professor, e como é que eu encontro essa resistência total? A resistência total a gente chama de somatória dos inversos, tá? Você soma o inverso dos resistores e você encontra a resistência total, tá? Professor, teria uma maneira melhor de fazer esse cálculo aqui? Tem. Mas você precisa calcular essa resistência de 2 em 2 resistores. Por exemplo, aqui nós temos 2 resistores, né? Então, como é que eu calculo a resistência total? A resistência total ficaria R1 multiplicado pelo R2 dividido pela somatória, no caso R1 mais R2. Isso aqui nós temos um cálculo mais simples. Só que eu só posso utilizar essa técnica aqui com 2 resistores, tá? Então eu só posso utilizar de 2 em 2, tá bom? Professor, se os resistores forem iguais, se os resistores são iguais, a resistência total, você pega um deles, como são todos iguais, você pega um deles e divide pelo N. Quem é o nosso N? O N é o número de repetições. Se você tem vários resistores paralelos iguais, para você encontrar o resistor equivalente, é só você pegar um deles e dividir pelo número de repetições. Tá bom? Bom, vamos resolver um exemplo? Um exemplo bem básico de como trabalhar com resistores em paralelo. Lembrando que as correntes são a somatória, ou melhor, aqui as correntes vão se quebrar, tá bom? A DDP é uma só, tá bom? E as resistências aqui é a somatória dos inversos. Ou senão você pode utilizar essas duas técnicas. Ou você faz de 2 em 2, multiplicando em cima, somando embaixo, gerando uma divisão. Ou você usa essa técnica aqui quando nós temos resistores iguais. Quando todos eles são iguais, você pega um deles e divide pelo número de repetições. Tá bom? Exemplo, a nossa atividade 2, lá na página 474. Bom, página 474. Ok? Bom, você pode observar que essa associação aqui, nós temos 2 resistores em paralelo. Tá bom? Se você olhar para essa figura, eu tenho como se fosse uma bateria de 12 volts. Quem é esse 12 volts? O 12 volts é a nossa DDP, que é a letra U. Tá? Lembre-se, essa questão aqui você pode resolvê-la facilmente utilizando essa fórmula. Tá?
que é a fórmula da tensão com a resistência e uma corrente elétrica, tá certo? A velha fórmula do Uri, ok? Tensão é a resistência multiplicado pela corrente elétrica, tá bom? Bom, essa questão aqui ela faz algumas perguntas, tá? Ela fala o seguinte: na letra A, no circuito fechado da ilustração, os resistores estão associados como? Em série ou em paralelo? Bom, professor, teoricamente, eles estão associados em paralelo. Por quê? Porque cada um deles está contido em linhas diferentes, linhas paralelas, tá? A corrente que passa por eles, eu vou chamar de corrente 1 e corrente 2, é uma corrente dividida, tá? Professor, mas como assim uma corrente dividida? Vamos só relembrar o nosso conteúdo anterior? Não sei se você lembra, nossa última aula, eu expliquei para vocês de resistores em série, no caso aqui, ó, o R1 e o R2, tá bom? Esses dois resistores estão em série. Então, a corrente que passa pelo resistor 1 é a mesma corrente que passa pelo resistor 2. Ela não se divide, ela não sofre uma divisão. Então, essas correntes são iguais, tá? São correntes iguais. Iguais, e essas correntes é a própria corrente total, tá? Ou melhor, a corrente não se divide. Nesse nosso caso aqui, a corrente vai sofrer uma divisão. Como assim, professor? Vai sofrer uma divisão. Essa corrente que sai aqui da tomada, da bateria, ela vai chegar aqui nesse ponto, que eu vou chamar de nó. Isso aqui é um nó. É o nosso ponto triplo. Aqui a corrente ela sofre uma divisão. Por quê, professor? A corrente 1 ela vai passar pelo resistor 1 e a corrente 2 ela passa pelo resistor 2. Ou melhor, a nossa corrente total ela sofreu uma divisão. Ela foi quebrada em uma corrente 1 e uma corrente 2. Ela se quebrou onde, professor? Aqui nesse nó. Subiu a corrente 1, que passou pelo R1, e subiu a corrente 2, que passou pelo R2. Então, a nossa corrente total é a somatória da corrente 1 mais a corrente 2. Essa é uma característica fundamental dos resistores em paralelo. Resistores em série não dividem a corrente. A corrente total, ela passa pelos resistores, então ela é a mesma. Tá? Se eu tiver 10 resistores aqui, as 10 correntes são iguais. E essas 10 correntes é a própria corrente total. Tá? Ela não sofre uma quebra em momento algum. Bom, nesse caso aqui, as correntes se dividem. Então, eu posso dizer que todo esse esquema aqui é uma associação em paralelo. Tá? Nesse caso aqui, em série, as correntes não se dividem. Ok. Eu vou apagar aqui. Só que nesse caso aqui, nesse nosso desenho, os resistores estão em paralelo. Letra A. Eles estão em paralelo. Existe uma divisão de correntes. Tá bom? Então, a principal característica é que essas correntes elas sofrem uma divisão. Tá? Isso que determina se esses resistores estão ou não em paralelo. Letra B. Letra B fala o seguinte: como cada resistor recebe integralmente a tensão da fonte, como eu expliquei para vocês, o que ele fala de integral? É porque, na verdade, a DDP é a mesma, né? É uma outra característica. Esses resistores, cada um deles vão receber 12 volts. Então, por exemplo, uma característica fundamental de resistência em paralelo é que a voltagem é 12 volts. A voltagem total é 12 volts, que é a voltagem da bateria. Então, significa que cada resistor aqui recebe 12 volts. Eles não dividem essa voltagem. Então, o resistor 1 é 12 volts e o resistor 2 também é 12 volts. Ou melhor,
as voltagens são iguais, tá? É uma característica de resistência em paralelo. Então, a letra B fala assim: qual a intensidade da corrente que percorre o R1 e a corrente que percorre o R2? Bom, professor, como fazer esse cálculo? Você vai usar essa fórmula, a fórmula do Uri. Então fica a DDP1 é a resistência 1 multiplicada pela corrente 1, tá? Como a DDP1 vale 12, então fica 12 é igual a 4, que é o nosso R1, multiplicado pela corrente 1, né, que eu vou calcular. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, a nossa corrente 1 fica 12 dividido por 4. 3 amperes. Então, a corrente que passa por aqui, ela vale 3 amperes. Tá bom? A letra B, eu vou calcular também a corrente 2. Professor, como é que eu vou calcular a corrente 2? Eu vou dividir a DDP2 pela resistência 2. As DDPs são iguais, então aqui também vale 12. Só que o R2 ele vale quanto? 6, né? Então nesse caso aqui vai dar 2 amperes. Significa que a corrente que passa pelo resistor 2 vale 2 amperes. Tá bom? Olha como é interessante. Então, se você pensar um pouquinho, quem é a nossa corrente total? Nossa corrente total ela é a soma dessas duas correntes. No caso, vai dar 5 amperes. Tá? Bom, olha o que a questão pergunta, letra C. Nossa letra C. Qual a intensidade da corrente total? Tá? A corrente total é a somatória dessas duas. Ok? Então, a nossa corrente total é a corrente 1 mais a nossa corrente 2. No caso, fica 3 mais 2, que vai dar 5 amperes. Tá? É a nossa corrente total. Que é a corrente que justamente sai aqui, olha, da bateria. Aí sobe 3, passa pelo R1 3 amperes e pelo R2 passa 2 amperes. Ela é dividida. Um valorzinho para cada resistor. Tá bom? Letra D. Letra D faz a seguinte pergunta. Quem é a resistência equivalente? Bom, professor, a resistência equivalente tem como calcular ela? Tem. Eu só tenho 2 resistores. Tá? Eu posso usar essa formulazinha aqui, ó. Eu multiplico e somo. Então, a resistência, eu vou chamar de resistência total. Quem é ela? Primeiro eu multiplico, fica 4 vezes 6 sobre 4 mais 6. Tá bom? Então, nossa resistência total vai dar 24 sobre 10. Então, a nossa resistência total, se você dividir o 24 pelo 10, vai dar 2,4 ômegas. Tá bom? Então, a nossa resistência total é igual a 2,4 ômegas. Ficou um valorzinho quebrado, né? Bom, continuando, nossa letra D, ela fala o seguinte, nós temos a resistência total, tá? Que foi 2,4, eu utilizei essa fórmula, tá certo? Aí ela fala o seguinte, tem como resolver de outra maneira? Tem. Como, professor? Tem como achar essa resistência de outra maneira? Tem. Você vai usar a nossa formulazinha do Uri. Fica como? Vai ficar DDP total é a resistência total multiplicado pela corrente total. Tudo aqui é total, tá bom? Quem é a minha DDP total? 12. Então fica 12 é igual a resistência total multiplicado pela corrente total. Quem é a minha corrente total? 5. Ok? Então, resolvendo esse cálculozinho, a minha resistência total fica 12 dividido por 5. Tá?
Quem está multiplicando passa dividindo. Então, a nossa resistência total aqui vai dar 2,4 ômegas. Melhor, eu encontrei a mesma resposta que a fórmula anterior, tá? Só que nesse caso aqui eu utilizei a fórmula do Uri para calcular os elementos totais da nossa resistência, tá? Da nossa associação. Então, você pode observar que para resolver esse tipo de questão, tem uma diferença entre você trabalhar com resistência em série e trabalhar com resistência em paralelo, tá? A resistência em paralelo, nós observamos aqui que tem um jeitinho um pouco diferente em relação à resistência em série, tá? Aqui nós temos uma quebra da corrente e aqui nós temos a DDP única, ela não se divide. Na resistência em série é ao contrário. A corrente permanece a mesma, só que nela a DDP ela se divide, a voltagem ela se divide. Tá bom? Então são elementos inversos, tá certo, pessoal? Encerramos aqui o nosso módulo 15, tá? Eu retorno com vocês trabalhando no nosso módulo 16 e dando continuidade no nosso estudo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.